Graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos os amados irmãos e todos os ouvintes. Queridos, quando nós abrimos os nossos celulares, quando nós ligamos as nossas televisões, o que nós mais vemos é sofrimento. Sofrimento por causa de guerra, sofrimento por causa de doença, sofrimento por causa de inúmeros motivos. Então eu pergunto aos amados irmãos, no sofrimento nós estamos na derrota ou na vitória? No sofrimento nós podemos analisar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Eu acredito que de imediato as pessoas podem dizer, se estamos no sofrimento, estamos na derrota. Se estamos sofrendo, que vitória há nisso? Mas será que é isso mesmo? Será que esse raciocínio está correto? Será que tem coerência nessa afirmação? Será que tem lógica? Vamos ver algumas situações. Vamos ver se há alguma vitória no sofrimento ou se é, como muitos dizem, é apenas derrota. Hoje a mensagem é sofrimento, vitória ou derrota? Vamos utilizar o texto de Gênesis 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, Deus falando para Adão e Eva, após eles pecarem. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A gente pode ver nesse texto inicial de Gênesis 3, 16 e 17, o sofrimento que Adão e Eva iriam passar por desobedecer a Deus. Deus disse, não comam, e eles comeram. Nós sabemos que toda ação que nós tomamos, que nós fazemos, sempre terá os seus resultados, sempre terá suas consequências. Adão e Eva estavam no paraíso, desobedeceram a Deus e começaram os seus problemas e os seus sofrimentos. Desobedeceram a Deus e tiveram que sair do paraíso. Iniciaram a jornada do homem na terra cheia de sofrimentos. Foi nesse ambiente de desobediência e sofrimento que Caim matou Abel. Um irmão matou o outro, 2 filhos de Adão e Eva. Está claro que isso é derrota. Segundo, sofrimento pelo pecado. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, uma cidade dos amonitas. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida.
Diante disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe, que estava em guerra com os amonitas: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Essa frase na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, não é que os reis gostassem de guerrear nessa época. É porque na primavera as chuvas já tinham acabado e as colheitas já estavam colhidas ou estavam no final da colheita. Isso mostra porque os reis geralmente guerreavam na primavera. Mas aqui o ponto principal é quando se começa, pelo pecado de Davi, uma série de manobras, mentiras, intrigas e morte. Não vigiar contra o pecado mostra como foi tenebroso, poluiu o coração de um homem que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Como rei, ele achou que podia fazer o que quisesse. Quando Urias chegou, ele insistiu que Urias fosse para casa para ter relações com Batseba e justificar a gravidez que surgiu por causa do seu pecado. Urias se negou. Não que Urias soubesse o que estava acontecendo, mas como estava em guerra com outro reino, ele dormiu na porta do palácio para defender o seu rei, caso surgisse alguma complicação. A solução que Davi achou? Bom, já que Urias não quer ir para casa para justificar a gravidez da esposa dele, manda o homem de volta para a guerra e coloca ele na frente da batalha para ele morrer e Davi ficar com a esposa dele. E assim aconteceu. O pecado de Davi provocou a morte de Urias. O pecado de Davi fez Batseba perder o filho que ela estava esperando. Um outro filho de Davi chamado Amon, ou Amnon, em determinado momento, vendo a bagunça da casa do seu pai, violentou a sua meia-irmã e fugiu. Absalão, um outro filho, se rebelou contra ele, querendo tomar o seu reino. Davi teve que fugir para não ser morto por Absalão. Por isso que a palavra de Deus diz que o sofrimento não aparece do nada. A aflição não brota do chão como se fosse uma mágica. É o pecado do homem que provoca tudo isso. Davi teve muitas vitórias com Deus, mas nesse momento era derrota. O pecado provocou isso. Terceiro, sofrimento pelo aprendizado. Vamos falar um pouco sobre José. Gênesis 39, 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou ele dos ismaelitas, que haviam comprado José, também dos irmãos de José, que venderam José como escravo, e levaram José para lá. Mas o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Mas a mulher do egípcio queria ter relações com José. E como José se negou, ela armou uma armadilha para ele. No momento em que José se encontrava sozinho com ela, ela tirou a roupa, saiu de casa e acusou José de tentar desonrá-la. Quando Potifar ouviu o que sua mulher disse, mandou buscar José e lançou ele na prisão. Depois de algum tempo preso, por ocasião de um sonho do faraó, que nenhum mágico conseguia decifrar o sonho, chegou a vez de José. José era conhecido pelo chefe dos copeiros por ter desvendado um sonho dele tempo atrás. Então o copeiro explicou ao faraó que havia um rapaz chamado José que havia decifrado o sonho dele. E o faraó mandou chamar José. Depois que José explicou o sonho, que era as vacas gordas e as vacas magras, em Gênesis 41, 38 a 41, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino?
Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao meu trono, eu serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Vendido como escravo pelos irmãos, depois colocado na cadeia acusado injustamente, Deus deu forças a José, deu coragem e deu experiência para ele se tornar governador do Egito. Queridos, na vida nós temos duas opções diante do sofrimento: sofrer com Deus e aprender coisas do coração de Deus, ou sofrer sozinho. Tem tanta gente inteligente se abraçando com diplomas, dinheiro e cargos para lutar contra o sofrimento. José esperou a sua hora em Deus acontecer, e ela aconteceu. O sofrimento, o pecado e a injustiça dos seus irmãos não contaminou o coração de José, que no final terminou protegendo eles e o seu pai. Para servir a Deus em sofrimento é difícil, mas quem persevera, aprende. Existem muitas pessoas que passaram por grandes sofrimentos e cresceram na vida, tanto física como espiritualmente, mas também tem pessoas que viveram confortavelmente e hoje vivem arrasados financeiras e psicologicamente. Se o sofrimento não nos servir para algum aprendizado, nós vamos continuar sofrendo pelas mesmas coisas. Se o sofrimento não nos servir para nos ensinar, continuaremos a sofrer em vão. José sofreu para aprender a governar. José sofreu para cuidar do seu pai e dos seus irmãos. Isso é aprendizado. Isso é vitória. 4. Sofrimentos por amor a Deus e ao próximo. Vamos falar um pouco de Jesus. Hebreus 5, 7 a 9. Fala sobre o sofrimento de Jesus no Getsêmani, quando estava prestes a ser crucificado. A palavra diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sofrimento por amor a Deus e ao próximo. Um não se separa do outro, a não ser que você inverta a ordem, porque podemos amar as pessoas e não querer saber de Deus. No texto tem a frase, aprendeu a obedecer. A expressão grega do texto de Hebreus para a palavra aprendizado não significa literalmente aprender, mas aumentar o conhecimento próprio. Jesus aumentou o seu conhecimento porque perseverou e mesmo passando por muitos males. Isso encoraja aos irmãos a não abandonarem a sua fé cristã mesmo diante de tribulações, mesmo diante de sofrimentos. É nosso dever como servos de Deus manter a estabilidade espiritual e fidelidade a Deus, mesmo diante de momentos de dor, de sofrimento, porque assim o nosso Mestre fez. Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós. Jesus conhecia o ser humano, mas por amor a nós, desceu à terra para sofrer como ser humano. Nós temos na atitude de Cristo obediência, amor a Deus e ao próximo. Era Deus, transformou-se em humano, sofreu e morreu na cruz para nos salvar. Isso foi e é uma vitória. 5. Sofrimento por pregar a palavra de Deus. Mateus 5, 11 e 12. Jesus diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa
os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, pela lógica, pregar a palavra de Deus, espalhar as boas novas do Pai Celestial, trazer a verdade para a salvação do homem, deveria ser recebido com imensa alegria. Mas não foi isso que aconteceu e não é isso que vem acontecendo ainda hoje. A verdade de Deus expõe a mentira dos homens. A luz de Deus mostra a escuridão das pessoas. A verdade de Deus traz à tona para nós vermos o pecado do homem. E isso faz com que eles reajam com ódio, com violência e com morte. Nós vemos na Bíblia a maneira como os homens receberam e trataram o Filho de Deus. Muitos dos apóstolos foram presos, chicoteados e apedrejados por pregarem a palavra do Senhor. E a morte deles foram terríveis. O homem não quer ser corrigido. Ele quer seguir o seu próprio coração e destino. Então, quando ele se depara com o seu pecado, o seu orgulho reage com violência. Mas a morte de Cristo e de seus profetas não foram derrotas, porque se morrer for derrota, todos nós estamos derrotados, mas a nossa vitória é a vida eterna em Cristo. E a palavra de Deus fala sobre essa vida após a morte. Jesus e os apóstolos sofreram e morreram para que essa palavra, para que essa vitória de Deus chegasse até nós. Mas nós precisamos lutar. Precisamos lutar porque tem muita gente que tem desistido de lutar e dizem frases de efeito como: seja o que Deus quiser. Se eu não for para o céu, a culpa não é minha, pois eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Ora, querido, seria bom se isso fosse verdade, mas não é. Isso é frase do mundo. Isso é frase de efeito. Isso é frase de desculpa. Isso é uma procuração que nunca foi assinada. Isso é uma obediência que nunca foi cumprida. Se o nosso sofrimento não for para a honra e glória de Deus, estamos sofrendo e estamos na derrota. E nós precisamos da vitória. A maior vitória da nossa vida, que vai fazer desaparecer todas as nossas derrotas. Paulo morreu decapitado. Pedro morreu crucificado. Tiago morreu pela espada. João Batista, a cabeça dele foi oferecida numa bandeja, mas nenhum deles negaram a Jesus Cristo e nem a sua palavra. Então o que eles estavam vendo é o que nós, cheios de pecado, temos dificuldade de ver. Onde nós vemos desilusão, separação, ódio e guerras, eles viam fé, esperança, amor e paz. Onde nós vemos sofrimentos e derrotas, eles viam a vitória. Nós olhamos para nós mesmos, eles olhavam para o Senhor Jesus. Bem que o apóstolo Paulo falou, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 18, 19. Então, queridos, se nós somos filhos de Deus, os nossos sofrimentos são aprendizados. Se nós somos filhos de Deus, os nossos sofrimentos são para amar a Deus e ao próximo. Se nós somos filhos de Deus, a nossa recompensa está nos céus. Se está nos céus, está nas mãos de Deus. E o que nos aguarda é a nossa vitória. A vitória linda e sublime da vida eterna. A vitória em Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém?